Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje nós vamos falar sobre a rainha Esté. A história de Esté ela é muito importante historicamente, né? Uma das 5 principais festas do povo judeu é a festa do Purim, e ela é narrada, né, no livro de Esté, após o povo, né, terem derrotado seus inimigos e conquistado a sua liberdade. Historicamente falando, Esté, né, também chamada de Hadassa, ela era órfã de pai e mãe, criada pelo seu primo Mardoqueu, tá? A Esté, existia um rei chamado Xerxes, e esse rei, ele tinha uma esposa chamada Vasti, e ao chamar essa esposa à sua presença, ela nega ir à sua presença, e ele a destitui, né, do local de rainha, e começa a trazer outras mulheres, ele já tinha, né, várias mulheres no seu harém, trazer várias mulheres para o harém, e a história conta que Esther, né, ela foi levada por Mardoqueu até Regai, e aí esse que era responsável, né, por cuidar do harém, ele cuidava, né, das mulheres lá, e a Esther, ele gostou muito da Esther, né, e aí ele meio que favorecia ela, cuidando dela, dando a ela, colocando ela em bons lugares para se cuidar de sua beleza, né, eh, e a Bíblia fala que Estela, todo mundo gostava dela, né? Aonde ela chegava, até separei aqui uma frase que fala assim, ela causava boa impressão a todos. E é muito interessante porque a Bíblia fala que o rei gostou mais dela do que de qualquer outra mulher que tivesse passado. E ele ali vai e a coroa rainha, né? Coloca ela como a rainha no lugar de Vasti. E uma coisa que a gente vai observar aqui é porque o rei, ele tinha um homem sobre o seu governo, que era um dos chefes, né, lá do seu governo, que chamava Amã. E Amã, o que acontece? Ele, voltando um pouquinho, né, Mardoqueu uma vez viu, certa vez viu, né, 2 oficiais tramando contra a vida do rei, e aí o que que ele fez? Ele foi lá, contou a Esther, e aí foi averiguado e de fato os caras estavam tramando, foram mortos e nada se foi feito, né? E essa glória caiu sobre os ombros de Amã e ele foi muito exaltado, muito valorizado pelo rei e ele fazia com que as pessoas se curvassem a ele, né? Só que Mardoqueu não se curvava. E isso gerou muita raiva nele. Isso gerou um desagrado muito grande. E aí ele não quis só exterminar com Mardoqueu, mas ele colocou no coração dele de que ele ia exterminar os judeus. E aí Mardoqueu sabe dessa história, sabe dessa situação, e aí ele começa a sofrer muito, ele se veste de pano de saco, ele começa a andar chorando pela cidade, e porque Amã faz um decreto enviando para todas as províncias dizendo que ia se exterminar, né, com os judeus. E aí onde esse decreto chegava, as pessoas sofriam, onde esse decreto chegava, as pessoas choravam muito, e com as pessoas ficaram sabendo e foram falar, né? Eles viam ele andando no pátio, sofrendo, chorando, e aí foram falar com Esté, e Esté pediu, né, para que sondasse o que estava acontecendo com ele, até que ela descobre que era esse decreto que estava para exterminar o povo dela. Só que uma coisa que me chama atenção, né, agora que a gente já entendeu um pouquinho o contexto histórico da rainha Esté, é que ela, quando chega ela ele apresenta para ela, né? Essa Mardoqueu chega até ele, vai falar com ela e apresenta essa dificuldade. Ela se amedronta, porque ela fala assim: olha, você sabe que se eu entrar na presença do rei, porque ele pede, né? Ele solicita que ela interceda pelo povo. E aí ela fala: olha, se eu entrar, ele pode não levantar o cetro para mim, e se ele não levantar, eu posso ser até morta. E aí Mardoqueu vai falar uma coisa para ela que me chama muita atenção e eu queria ler esse versículo para gente. Ele fala assim, olha, é, não pense, quando ele manda, né, a mensagem para Esté, ele diz assim, ó, não pense que pelo fato de estar no palácio, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão.
Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Nossa, essa frase de Mardoqueu, ela é incrível. Por quê? Porque Deus nos coloca em locais estratégicos, Deus nos coloca em posições para que a gente possa mostrar, testemunhar e defender a causa do reino, né? Todas nós, né? Todas nós temos uma responsabilidade diante de Deus, seja onde quer que a gente esteja, aonde Deus te colocou, aonde Deus plantou os seus pés, você tem ali uma responsabilidade, uma missão. E muitas vezes a gente se amedronta, a gente se apavora e deixa de cumprir o papel pelo qual Deus nos colocou em alguns locais. Às vezes você trabalha numa escola, Deus te plantou ali para abençoar os pais dos seus alunos, os seus colegas de trabalho. Você, seja onde quer que você esteja, onde Deus te plantou, Ele te deu uma missão e essa missão precisa ser executada. Esté, ela titubeou por conta do medo, mas Mardoqueu foi bem pontual e ele fala: será que não foi para esse propósito que Deus te plantou até aqui? E isso faz a gente questionar: será que os locais onde hoje Deus me colocou, qual é o propósito de Deus ter me colocado nesse lugar? Será que eu estou ali à toa? Sabe, eu não estou à toa, Deus tem uma missão. Então, todos os servos do Senhor, nós temos uma missão de proclamar o reino, de trazer cura, libertação na vida das pessoas. Então, Deus não te colocou no teu trabalho à toa, Deus não te colocou nessa família à toa, Deus não te colocou em alguns círculos de amizade à toa, Deus te colocou com um propósito, com uma missão, assim como Ele deu a Esté. E quando Mardoqueu lembra a Esté, né, quando ele manda esse recado para ela, e faz ela lembrar disso, ela vai, toma coragem, se posiciona e fala: então faz o seguinte, 3 dias de jejum, conclame um jejum entre os judeus que eu vou entrar à presença do rei. E aí a rainha, ela entra, depois desses 3 dias, ela entra na presença do rei, e quando ela entra na presença do rei, ela alcança a misericórdia do rei, e este a ouve o seu clamor, ouve quando ela vira, né, e inicialmente ela chega e fala assim: o que você quer? Ele fala: eu te dou até metade do reino, se você me pedir. Ela: não, eu quero que você e a Amã vão a um jantar, a um banquete. E aí ele aceita, né, de ir a esse banquete, e quando ele vai a esse banquete, olha quem veio aqui, ó. Chama a mãe terminar aqui rapidinho. E quando ele vai a esse banquete, quando ele vai ao banquete, né? Quando ele vai a esse banquete, vai lá brincar. Quando ele vai, então fica aqui comigo, ó, pra gente contar a palavra lá. E quando ele vai a esse banquete, ele descobre, né, toda a estratégia de Amã de destruir. Filha, ele descobre essa estratégia e aí ele manda, né, matar Amã e libertar, né, eles desse decreto que ceifaria todos os judeus. Então eu queria te lembrar, né, nesse dia, né, que Deus não te colocou aonde você está à toa, você tem uma missão e Deus conta com você, que Deus abençoe a sua vida e que assim como Esté, né, ela foi usada para ajudar a libertar o povo desse decreto, que você também seja usada por Deus para abençoar pessoas, livrá-los, né, das mãos de Satanás. Você tem uma missão de testemunhar do amor de Cristo por onde você passar. Que Deus abençoe a sua vida.